Seguinte, quinta-feira que vem, nós vamos ter que fazer outra avaliação, tá? Então, dia 16 a gente vai ter outra avaliação, tá, pessoal? Vocês têm alguma avaliação marcada para o dia 16 já? Não, o professor, dia 16 vai ser sobre o que a avaliação? Capítulo 4. Se Tá. vai ser, eu vou passar, ó, vai ser assim. Hoje eu vou passar conteúdo, vocês vão fazer mais atividade. Quinta-feira eu vou terminar o conteúdo, tá? Que a gente fez. Terça-feira que vem, dia 14, vamos corrigir todas as atividades do capítulo, certo? Aí, corrigindo as atividades do capítulo, é já como se fosse a revisão para avaliação. Aí eu faço a revisão em cima da correção das atividades, beleza? Vai ser só o capítulo 4 que vai cair na prova? Oi? Vai ser só o capítulo 4 que vai cair na prova? Só o capítulo 4. Ele é bem curtinho o capítulo, tá, pessoal? Ele tem bem poucas páginas, então daí a gente vai fazer o capítulo 4, porque daí na volta eu passo o capítulo 5 e tem que fazer a revisão para recuperação. Aí o capítulo 5 eu vou dar como trabalhinho. Aí eu faço lá na plataforma um trabalho, daí vocês fazem com pesquisa. Beleza? E também é um capítulo bem curtinho, dá para dar em 2 aulas. Ok? Combinado? Aí eu já vou marcar com vocês a avaliação do capítulo 4, que daí vai ficar... já vou até anotar aqui para mim postar depois. A prova que você corrigiu lá, que você tá falando no começo da aula, é aquela que vai 35 pontos, né? Isso. E essa daqui também vai valer 35 pontos. Gente, capricham na prova, na próxima avaliação, tá? Quem ali não tirou uma nota boa, se tem dúvida, eu sempre falo, mesmo que Ô, tá na hora professor, da prova, se tem alguma dúvida, pergunta, que daí eu explico a questão, talvez melhora para vocês entenderem. Oi? eu não entrei antes por causa que tinha caído a internet aqui. Ah, Meu não, tranquilo. Já computador vou marcar aqui no quarto meio. presença. Já marquei presença, Tardes. Obrigado. Aí eu vou passar o conteúdo agora, mais uma parte do conteúdo hoje. A gente faz mais algumas atividades. Quinta-feira eu termino a explicação do conteúdo, tá? Aí eu passo mais um restante, daí a gente faz o restante das atividades e a gente faz a avaliação na outra quinta. Daí na terça-feira eu corrijo as atividades e faço a revisão. E na próxima quinta, dia... Opa, desculpa, eu marquei a data errada aqui, peraí. Dia 16. Então, quinta, dia 16, avaliação, capítulo 4. Ok? Sobre... Certo, pessoal? Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Conteúdo. Professor, você já corrigiu a prova? Corrigir a prova, já está na plataforma com as notas, tá? Tá a nota da prova, tem o gabarito da prova, certo? E tem e daí vocês pegam e comparam a prova com o gabarito. Assim, algumas questões que nem quem tirou ali 29, 31, 32, é porque as questões descritivas eu considerei uma parte da nota, tá? Outra coisa, tinha, se eu não me engano, acho que era na turma de vocês, que tinha uma questão que era... Deixa eu ver aqui. Isso. Tinha número 3, que era uma questão que era de completar. Eu observei alguns, quem fez errado, que anotou errado, por mais que anotou a resposta errada, eu vi as que estavam corretas, comparei. Aí eu dei uma notinha ali também, dei um pontinho ali para quem colocou errado. Mesmo que colocou errado, eu coloquei uma notinha, tá? Porque que nem a questão C e a questão E tem lá extensão no primeiro, 5 na terceira questão, no quinto espaço e no último espaço monções. Então,
eu considerei alguma coisa aí também, certo? Aí vocês vão observar pela nota de vocês, beleza? Mas assim, no geral vocês foram bem, tá? Foi bem tranquilo. E assim, eu falo, quem tiver dúvida, gente, se quiser, podem me perguntar à tarde, podem entrar em contato comigo à tarde, podem perguntar no WhatsApp. Se precisar, a gente faz ali uma aula extra para aqueles que têm dúvida, alguma coisa, quem tiver dúvida em alguma questão, eu explico também novamente, não tem problema, para não ficar com nota baixa, para não ficar com nota vermelha, tá bom? Mas aqui todo mundo está indo bem, está tranquilo. Aí o trabalhinho eu vou postar na plataforma depois para vocês irem fazendo depois do recesso, daí eu posto o trabalhinho referente ao capítulo 5, beleza? Tranquilo? Vou compartilhar aqui a tela e vou aí naquele cronograma que eu mando toda a aula, eu vou estar mandando para vocês já com a avaliação, tá? Aí eu já coloco lá a avaliação e a data certinho. Então, pessoal, nós vamos continuar, tá? Nós vamos lá na página 374, onde nós vamos estar falando sobre os aspectos econômicos da Ásia, né? Então, os aspectos econômicos dos países asiáticos, eles têm sido foco das atenções globais desde a segunda metade do século XX. Por quê? Porque após a segunda metade do século XX, quando nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente asiático ali, ele começa a passar por uma transformação, ele começa a passar por um processo intenso de industrialização. Como vocês podem, como nós podemos observar, o Japão, né, que é o principal ali, junto com a China, os dois principais países do continente asiático, o Japão passou por uma devastação ali na Segunda Guerra Mundial e conseguiu dar a volta por cima, né? Conseguiu se reerguer e transformando ali na segunda potência mundial. Porém, o Japão ele perde né, o posto de segunda potência mundial para a China, certo? Mas continua sendo continua sendo uma importante economia para o mundial, devido ali suas altas tecnologias, né, as tecnologias japonesas que eles investiram muito ali na ciência, na pesquisa, né, para atingirem tecnologias, patamares altos, para chegarem ao que eles chegaram. Em um curto espaço de tempo, o Japão conseguiu se reerguer. Então, a economia do Sudeste e Leste Asiático, elas apresentam um evidente contraste ao sistema de governo e à liberdade de expressão. O que seria isso? Nós temos ali temos as duas democracias principais, né? Que seriam o Japão, onde que ele toma uma tradicional democracia, ou seja, ele tem ali no continente, ele abrange a maior parte dele, é como se fosse, eles abrange ali a democracia da Europa. Por isso que eles conseguiram aumentar o seu desenvolvimento, né? Além disso, nós temos dois regimes autoritários, que é a China e a Coreia do Norte, que eles que comandam o Estado, né? Eles que querem comandar o Estado, diferente do Japão, que eles abriram a iniciativa privada, né? Abriram as portas do continente, do país deles para a iniciativa privada, onde que nós temos ali o aumento de várias indústrias, né? Instaladas no Japão e de tecnologias. Então, nós temos ali, por mais que o setor industrial ele é bem desenvolvido, nós temos ainda também a presença de grande tradição agrária, né? Que no caso ali a gente tem principalmente ali na China e no Japão, que são a principal fonte de cultivo, né? O principal cultivo agrário nesses dois países, que é a principal fonte de alimentos deles, que é o arroz, que é um alimento base para eles. Tanto é que nós estudamos ali no rio Yangtze, na China, que é onde que começou ali a domesticação do arroz, certo? E aqui nós temos a imagem, a vista aérea de containers, né, em Singapura, no sudeste da Ásia. É outro país que também começa a se destacar por polos industriais do continente. Lembrando que que a mão de obra no continente asiático, em geral,
ela é uma mão de obra barata, tá, pessoal? Principalmente ali na China. Por isso que a gente tem um nível social bem diferente da China com os outros países. A população ela é mais classe baixa na China, devido ali à quantidade de pessoas também que tem no país, o número de habitantes. Aí nós temos um destaque ali para Coreia do Sul. Coreia do Sul, Singapura e outros países, né, que formam ali os tigres asiáticos, eles passaram por um intenso processo de industrialização. Por mais que eles começam um pouco mais tardiamente, eles passam ali por um intenso processo de industrialização. Eles abrem as suas fronteiras, né, para a entrada de novas empresas, para a entrada de multinacionais e assim ajudando também na industrialização, na urbanização desses países, né? A Malásia e a Indonésia, elas estão com um crescimento econômico acelerado, porém sofrem com amplas desigualdades sociais. Por que que acontecem essas desigualdades sociais? Devido, né, à quantidade, devido às empresas, elas se instalam, são multinacionais que se instalam nesses países. O que que acontece? Uma multinacional, ela gera muita renda, né? Ela vai gerar emprego para a população. Porém, os lucros da multinacional, ela não fica no estado onde ela se instalou, ela não fica no país. Um exemplo na Malásia e na Indonésia. Por quê? Porque eles só usam a mão de obra. Os lucros da empresa voltam totalmente para o seu país de origem. Então, o que fica no país? Somente ali a porcentagem de imposto, que às vezes ali acontece algum acordo entre o governo e a empresa que vai se instalar, né? Às vezes eles conseguem ali uma isenção de taxa de impostos por um período de tempo para conseguir gerar lucro para a empresa. Em troca disso, a empresa dá emprego à sua população. E o lucro dessa empresa volta totalmente para o país de origem. Por isso que nós temos ali, esses países ainda sofrem com essas amplas desigualdades sociais. Outra, em contrapartida, também é a falta de investimento do poder público na sua sociedade, né? Que também gera essa ampla desigualdade social. Aí nós temos o Japão, que é uma das principais economias do continente asiático, né, pelos seguintes motivos. Ele tem ali, é o primeiro país da Ásia, né, a ter a industrialização e modernizar sua sociedade, tá? Eles abandonam aquele meio feudal que eles viviam, né, e começam ali a desenvolver um modelo ocidental, tá? Buscou uma expansão imperialista nos moldes europeus, tá? Então eles buscam essa expansão, conforme a Europa estava se expandindo, eles pegam o modelo. O país perdeu território conquistados na Segunda Guerra Mundial, porém, por mais que eles perderam territórios, eles aproveitaram do que eles tinham e continuaram ali lutando e conseguiram se tornar a segunda economia mundial. Experimentou o crescimento acelerado baseado no dinamismo industrial e tecnológico. Então, eles investiram muito, principalmente ali nos anos de 1970, na década de 70, indústria, aumentando ali o número de indústria e tecnologia. Isso fez com que o Japão crescesse. Lembrando que o Japão ele é constituído por um arquipélago, né, aonde que predomina um relevo predominante montanhoso, tá? E ele é composto por 4 grandes ilhas, certo, pessoal? Então, nós temos aqui a evolução do PIB do Japão, 1970 a 2016. Observam como que ele vai crescendo, ó, de 80 a 90 ele cresce muito, 2000 chega lá no seu ápice em 2010. Porém, a gente tem uma queda, o PIB é em bilhões de dólares, né? 5,7 bilhões de dólares. A gente tem uma queda em 2016, por quê? Nesse período, o mundo inteiro ele passava por uma recessão, o mundo inteiro passava por uma crise política e afetou os japoneses também. Apesar de ter afetado os japoneses, não chegou ali, perderam pouca. O PIB teve um decréscimo, né, mas também não foi muito exorbitante. Uma outra coisa que leva o PIB a cair é o quê? O Japão ele é um país envelhecido, né? O número de idosos é maior do que o número de pessoas jovens que estão ali nascendo, que fica na base, né, da sociedade. Esse fator também ele gera o quê? O decréscimo do PIB, ele vai fazendo com que o país comece a decrescer, porque cada vez menos
eles terão uma população economicamente ativa para estar ocupando ali os postos de trabalho, né? Vai chegar um momento que o Japão ele vai ter muito emprego, porém vai faltar mão de obra, por ser um país envelhecido, ok? Aí nós temos a China também, né? Que a China, o PIB da China está entre os maiores do mundo. A China, ela conseguiu pegar ali, ficar na frente do Japão, tá, pessoal? Devido ali aos seus investimentos. Então, o PIB chinês está entre os maiores do mundo. A prosperidade chinesa se deve principalmente às reformas econômicas efetuadas no país no passado. A China, ela passou por um período ali que se chamava que era um país comunista, que o líder, né, do seu país era Mao Tse-tung. Só que em 1976 a gente tem a morte ali desse comunista que introduziu ali um modelo econômico socialista. E o Estado que interferia ali em diversos aspectos na vida dos chineses, ele passa a mudar. A partir lá da década de 70, após a morte de Mao, o governo chinês adota uma abertura gradual do capitalismo. Como que seria essa abertura gradual do capitalismo? Seria ali o socialismo de mercado, ou seja, o socialismo que o mercado ele ia gerar economia, ou seja, exploração e mão de obra barata. Então, eles estavam explorando os recursos que eles tinham e a mão de obra na China, por ser ali uma população grande, né, uma quantidade grande de habitantes, essa exploração, essa mão de obra ela se tornou barata, porque pouca oferta e muita procura de emprego. Então, a mão de obra ela acaba se tornando barata. Então, lá em 2001, o país ele ingressa, né, na Organização Mundial do Comércio. O que é a Organização Mundial do Comércio? Ela faz parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, garantindo ainda mais o acesso de seus produtos industrializados aos mercados internacionais. Então, nesse período, pessoal, a China ela consegue introduzir o seu mercado, expandindo para todo mundo. Ela expandindo para todo mundo o mercado, os seus produtos, que nem eu falei para vocês. O que acontecia? A China ela começou a produzir em grande escala, né, para reerguer o país, produzia e exportava, sempre produzindo e exportando para reerguer o país. Conseguiram reerguer o país, agora o que eles estão fazendo? Diminuindo ali a produção, continuam com a produção, porém investindo em tecnologia. Nesse investimento em tecnologia, eles começaram a brigar junto com os Estados Unidos. Da mesma maneira, eles começaram a brigar com os Estados Unidos de igual para igual. Tanto é que ali tem o Xiaomi na China e o iPhone nos Estados Unidos. E as tecnologias ali, o Xiaomi ele está ali com uma tecnologia quase parecida com o do iPhone, né? Então, vocês podem observar que a China, na parte de elétricos, ela começa a brigar de igual para igual com os Estados Unidos. E isso faz com que os Estados Unidos não gostem muito dessa evolução da China. Porém, o que aconteceu com o Japão e os outros países, né, em todo o mundo, aconteceu com a China também. Ela teve uma recessão, né, ali em 2016. Observam que o crescimento econômico em porcentagem em 1975, último ano de vida lá do comunista chinês, estava em 9%. A partir da morte dele, quando nós temos a abertura para o socialismo de mercado, a exploração ali a mão de obra barata, a economia chinesa em 1985 dá um salto, né, crescendo ali 13%, 14% ao ano. Depois ela começa a cair em 1995 e mesmo caindo, continua sendo a maior crescimento mundial econômico, né? Observa ali Alemanha e Estados Unidos, eles mantêm o mesmo patamar. Aí a China mantém em 2005, 2010 ali que o mundo passa por uma crise em 2010, aí tem uma queda, 2016 a crise agravando, aí tem uma queda mais forte, né? A China cresce ali 6,5%, mais ou menos, beirando a 7%. E Estados Unidos e Alemanha estão abaixo. Estados Unidos está até abaixo do crescimento da Alemanha. Por mais que aqui em 2010 nós temos um processo onde
que a Alemanha cresce, né, devido ali às políticas da Alemanha, a China, ela dá uma decaída, certo? Lembrando também que a China, ela possui muita desigualdade social, tá? Por quê? Porque a população é grande, né? E a distribuição de renda não é igualitária, não é uma distribuição de renda, é que nem se fosse no Brasil, porém de outra forma. A distribuição de renda na China, ela acontece onde que uma pequena parte da população tem ali a concentração, né? Como todos os países emergentes, tem uma concentração maior de renda, né? Possui a maior parte da renda, enquanto o restante da população, muitos vivem ali na China em extrema pobreza. Lembrando que o país asiático e o o continente asiático e o continente africano são os continentes ali que possuem as maiores desigualdades sociais, tá? E por fim nós temos os tigres asiáticos, né? Nós temos 3 fases dos tigres asiáticos, onde que inicia ali os tigres asiáticos, que era Taiwan e Coreia do Sul. Depois nós temos os novos tigres asiáticos, que se juntam Tailândia, Singapura, Malásia e Indonésia. E por fim os novíssimos tigres asiáticos, né, que são os últimos a se industrializarem, que é a Filipinas e o Vietnã. Então são os 3 processos ali que nós temos do desenvolvimento ali dos tigres asiáticos. Eles são atrasados em ponto de vista econômico e tecnológicos, né? Por isso que eles passaram por um rápido processo de industrialização. Dessa mesma maneira, eles estão mais atrasados em vista econômico e tecnológico. Com isso, eles abrem os seus polos, né? Ali fazem políticas para a industrialização, com a ajuda de quem? Estados Unidos e Japão, que eram os países industrializados. Então esses tigres asiáticos, eles abrem ali as portas, né? Abrem o mercado para os Estados Unidos e Japão, para eles investirem nos seus países. Com esse investimento, eles acabam ali aumentando o número, passaram ali por um processo rápido de industrialização, e que nem eu falei antes, assim como acontece em maioria dos países subdesenvolvidos e emergentes, eles fazem o quê? O governo faz ali um acordo, né, com as empresas privadas, as multinacionais, transnacionais, e eles acabam diminuindo o valor do imposto, isentando por um período o imposto e abrindo empregos para a sua população, para desenvolver. Aí começa ali o processo rápido de industrialização. E também nós temos a dependência de mercados e investimentos externos. E aí a gente tem um endividamento nesses países, né? Por quê? Com menos receita e muito gasto, acontece o endividamento, que causa uma forte crise no ano de 1997, onde que ganha ali proporções globais, que acaba ocasionando ali a queda da taxa de crescimento econômico, aumento do desemprego. Então isso são fases que acontecem no mundo capitalista. É normal, uma hora o mundo capitalista ele está no crescimento, chega no pico, chegou naquele pico, daí começa a decair. E assim vai seguindo. Isso dali é um modelo capitalista. Por quê? Porque chega um momento que todo mundo tem o que quer. E aí eles param de aumentar as tecnologias ou mostrar novas tecnologias. Com isso, chegou no pico, aí começa a ter aquela decaída. Só que daí eles começam a inventar outros produtos, né, que são mais tecnológicos. Aí todo mundo quer começar a comprar novamente. Daí o capitalismo começa a avançar em seguida. E assim são os picos que acontecem, né? E a gente tem vários picos ali, da crescente e decrescente. Sempre dessa forma que nós vamos estar trabalhando, porque nem agora nós estamos passando por uma recessão. Quando o mundo estava começando a se reerguer, o que ocasionou? Ocasionou a pandemia, veio o Covid. Aí o que ocorreu? Estamos ali passando por uma crise sanitária, uma crise da saúde. Então aí essa crise da saúde vai deixar ali mais uns 2 anos até voltar tudo ao normal novamente. Então são essas recessões que a gente tem em certos períodos. Isso acontece em todos os lugares. Claro, países subdesenvolvidos, como nós temos aqui principalmente no continente asiático, continente africano, América Latina, sofrem mais, devido ali à falta de organização.
Então, nós temos um sofrimento um pouco maior do que nos países desenvolvidos, que são mais bem preparados. Ok, pessoal? Atividades. Vocês já podem começar a fazer. Página 380 e 381. Aí vocês vão fazer as questões 1 e 2, A e B, a número 2, 3 e 4, da página 381. Aí a 4 pode fazer a B e a C. Aí vocês podem começar fazendo agora, que daí eu estou ajudando vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, eu vou ajudando. Aí na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai trabalhar sobre a Ásia Central Setentrional, Sul da Ásia, Índia, Oriente Médio e os contrastes e indicadores socioeconômicos. Aí a gente fecha o capítulo e na outra terça corrijo as atividades e quinta-feira realizamos a avaliação, tá? Beleza? Todo mundo anotou? Conseguiram anotar? Questão, gente, podem começar já a fazer as atividades, que daí vocês não precisam fazer depois em casa. Em questão da avaliação, quem tiver ali alguma dúvida referente à correção, daí vocês me perguntam, mandam mensagem, que eu tiro as dúvidas para vocês. Vocês podem ter também para estudar depois para recuperação em cima da avaliação. Vai ficar mais fácil.